A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o jornalista, radialista e advogado, o meu amigo Camargo Neto, com quem nós vamos conversar sobre a sua início de carreira no rádio, no jornalismo, as suas atividades aqui em Uberlândia, a sua brilhante participação no futebol amador da cidade e junto ao Uberlândia Esporte Clube, que é o nosso hoje representante em futebol profissional. Bem, Camargo, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, um prazer recebê-lo e agradeço muito ter atendido ao meu convite para estar aqui hoje conosco. Meu caro Ramon, quem agradece sou eu, sensibilizado por alguns motivos. Primeiro, pela admiração pessoal que eu tenho pelo seu trabalho profissional como delegado de muita história até virar delegado especial e aposentar precocemente, está fazendo falta, sem dúvida nenhuma. E esse nosso contato através do meu trabalho de jornalista, radialista, o seu de delegado, que eu como advogado advoguei pouco até agora, principalmente em Uberlândia, e pelo esporte, antes acima de tudo. O Ramon que me contou, e para alguns amigos, que muito antes, lá no sul de Minas, chegou a bater uma bola na Caldense, para quem não sabe. E a gente registra. E como eu sou filho de tabelião, registra da fé, né? Pois é, eu também. Então, meu pai também era tabelião. Ah, também? Também era. Então, o meu pai era tabelião do civil. Não, o meu também era do registro de... Como é que é? Segundo cartório de notas. É de nota. Registro do título, documento e protesto. Ah, não, lá era tudo. Hoje os cartórios são divididos, né? É. Mas então é um prazer muito grande estar aqui, porque o Rádio FM, como essa programação da Visão, pelo pouco que eu acompanho pouco, mas acompanho, para estar atualizado. Faz hoje, não pode ser só música, tem que ter algumas opções, porque senão fica todo mundo igual. E não adianta variar, no meu ponto de vista, de música MPB, sertanejo universitária, ou qualquer outra coisa, só música. Não, tem que ter alguma coisa diferente para dar opção para os ouvintes. Então, o seu programa veio somar muito, porque faz uma revista no rádio, variando temas que para nós, jornalistas, seriam pautas que levam muito conhecimento, muito esclarecimento, muita informação e até curiosidade para quem ouve. O nosso objetivo, Camargo, realmente foi esse: trazer pessoas aqui que pudessem prestar informações aos nossos ouvintes, a toda a comunidade, até onde a rádio tem seu alcance e as pessoas têm acesso à informação de interesse do dia a dia. Então nós já entrevistamos juízes, promotores, delegados, advogados, educadores, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, diretora de autoescola, entre outros que nós trouxemos aqui, né? Então, para mim é um prazer falar com você, para a gente falar um pouco do seu início no rádio, seu início como jornalista. Como é que foi isso, Camargo? Como é que você chegou a de repente ver esse lado seu aí aflorar e você tornar a pessoa que você é hoje, a experiência que você tem e os frutos que você colheu ao longo desses anos? Olha, eu vou responder isso agora em curto espaço de tempo, pela segunda vez, porque eu dei uma entrevista, deve ter um mês mais ou menos, mas só essa semana, foi postada no site da Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Para quem for curioso, é mce@mce.com.br. É o seguinte, o meu pai, eu sou de Ferros, perto de Itabira, começo ali do Vale do Aço, zona metalúrgica, que está em Belo Horizonte também. Uma cidadezinha pequena. Meu pai era tabelião do 3º Ofício Civil da comarca de Ferros. E um dos líderes daquela época pós-Getúlio Vargas, até Juscelino Kubitschek, etc., um dos líderes do PSD. Naquele tempo era PSD e UDN que mandavam no Brasil. Isso, na história, vem até 1964, como para muita gente houve a Revolução, para mim houve o golpe. Tudo bem, mas aí o meu pai foi para Belo Horizonte, querendo aquele negócio, eu tenho filho demais, tinha 8, buscar alguma coisa, e terminou entrando para a Justiça do Trabalho. Houve uma abertura, não sei se há hoje, dos editais, que é a função de chefe de secretaria, que hoje é o titular da vara, que é um trabalho puramente cartorial. Ele era doutor nisso, então abriu-se, pelo menos naquele tempo, para quem fosse tabelião, escrivão, se habilitar.
Ele passou em primeiro lugar, mas não era bacharel em Direito, ficou sem direito de opção, e o TRT, Terceira Região de Belo Horizonte, naquele tempo era inauguração de Brasília, etc., 1960, ele foi mandado para Anápolis, que pertencia ao TRT, Terceira Região. Cuidar de tudo para instalar a Junta de Conciliação e Julgamento, hoje é Vara do Trabalho, lá. E nós fomos para Anápolis, eu fazendo 16 anos. Com 17 anos e meio, eu trabalhava de vendedor numa loja de uma rede de tecidos de São Paulo, chamada Buri, que eu sempre gostei de trabalhar, e perdi uma aula no colégio, fui numa rádio próxima. Aquele tempo era outro tempo, não tinha rádio FM, não tinha celular, nem pensar em internet, nada disso. Rádio era muito importante, tinha pouca televisão, e radialista tinha que ser tecnicamente bom, com muita qualidade natural, modéstia à parte. Então o que acontece? Eu fui a uma rádio pegar alguma coisa nova de ontem, que hoje à noite teria prova no colégio, com um colega que trabalhava lá. O diretor, conversando comigo, ouvindo a minha voz, falou: peraí, você trabalha em que rádio? Eu falei: não, eu trabalho ali na Casa do Buri. Eu mineirão do pé rachado, acanhado pra caramba, etc. Eu falei: não, mas com a facilidade que você tem pra falar, com a voz que você tem, às vezes falta locutor no mercado aqui, nós temos 4 rádios, você tem que ser locutor. E terminou me convencendo, mandando que um grande amigo meu, que tinha trabalhado na Bandeirantes de São Paulo, fosse me ensinar a ser locutor de rádio. E eu fui aprender tecnicamente a ser, começou daí, e depois, ano seguinte, eu estava numa outra rádio, fazendo de tudo um pouco, de programa sertanejo, a rádio jornalismo, a esporte. Como jogava uma bolinha, eu falei: eu quero mexer com esporte. E eu queria ser comentarista, desde o começo, porque do campo, como você me disse, Ramon, que você era, eu também era, porque é cara que é líder dentro do campo. Pelo seu jeito, você foi craque, eu não fui. Eu fui um quarto zagueiro, que se pudesse jogava, se não pudesse batia em quem jogava. Eu falei: eu vou ser comentarista. E fui aprender com muita humildade, virei isso, além de locutor noticiarista e outras coisas, redator, rádio escuta, rádio ator, e por aí nós fomos. Eu sei que em 1965, isso aí foi em 62, eu tinha chegado na principal rádio de Anápolis, Rádio Carajá, que era como você chegar na Globo hoje, e por uma disputa natural com outro companheiro, virado locutor, comentário esportivo titular. Foi um ano que marcou demais, eu sou anapolina lá. E o time realmente fala muito do Uberlândia Esporte Clube aqui. Eu sempre critiquei isso. Tem que ser o time da comunidade. Nada pode ser a força. O Anápolis Futebol Clube nesse ano foi campeão goiano, contra tudo e contra todos. E aí a hora que eu vi, além de profissionalmente trabalhando, para me conter o torcedor em mim e trabalhar para os torcedores de que bandeira fosse, eu também me envolvi, como vários nos envolvemos, com o Anápolis campeão goiano, 65, contra a arbitragem, contra tudo. E aí eu comecei a firmar e fui virando. Daí a mais um ano eu comecei como foca, porque tempo não tinha escola de jornalismo, no jornal O Anápolis, 66. Entre sair e voltar, ir para Belo Horizonte, voltar, em 70 eu era o redator-chefe do jornal O Anápolis. E aí é o seguinte, 70 eu estava com 26 anos. Então foi assim como um tsunami, né? Rapidamente assimilou a rádio, assimilou o jornalismo e aí seguiu em frente, né, Camargo? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque cada um enxerga o futebol de uma forma, né? Você falou a questão do comentarista esportivo, você cita o exemplo do Anapolina, que foi campeão contra tudo e contra todos. Não, o Anápolis. O Anápolis, não é Anapolina, o Anápolis, desculpa. Isso tudo faz com que cada um tenha uma visão. O técnico de futebol vê de uma forma, o torcedor de outra, o jogador de outra e o comentarista esportivo de outra. Como é que é essa visão do comentarista esportivo num contexto do futebol, por exemplo? Não vamos tratar só do futebol. O que ele espelha ali? O que ele vê nisso tudo? A preparação de atleta, o clube? Como é que ele enxerga isso? Olha, Ramon, varia muito. Em toda profissão, tem os caras que acham que são, e o Noel Rosa, para quem não sabe, viveu só 25 anos de idade, mas deixou lições espetaculares. Na letra do samba Feitio de Oração, ele diz lá que quem acha, vive se perdendo. Então tem muita gente que acha que é comentarista, acha que é técnico. Mas tem muito técnico e muito comentarista absolutamente enganador. Pode fazer um comentário do jogo como o Nelson Rodrigues escrevia crônicas. Para quem sabe, ele era um talento, mas não enxergava quase nada. E escrevia sobre o jogo, eu ouvi falar. Então há uma diferença enorme. Eu jogando, pouquinho que eu joguei, de garoto, juvenil, etc e tal. Eu fui ficando adulto, eu trabalhando. Eu não tinha prazo para jogar, para ter um compromisso. A partir de 18, 19 anos, parei.
Mas eu queria ser o comentarista. Então eu trazia do campo aquele cara que lia o jogo dentro do campo, que comandava os colegas, que contestava o técnico. Falavam que o Gerson fazia, famoso, eu fazia com o garotado. Falava, vem cá, esquece tudo que ele falou, é isso, e vamos fazer, tá certo? Então eu queria ser esse comentarista que lê o jogo. O resto é jornalismo, tô dizendo a parte técnica do jogo, e o jogo ao vivo ali. Então eu fui com muita humildade aprender um pouco mais, não só com radialistas mais experientes que me ajudaram muito, eu cito em Anápolis o Habib Issa e o Ademar Santillo, mas principalmente, por exemplo, um cara que depois passou aqui no Uberlândia como técnico de futebol, um neo-italiano chamado Umberto Ferracioli, cara muito à frente do tempo dele, e ele tinha sido zagueiro do time famoso da Ferroviária de Araraquara, do Dudu, Bazani, Beni, etc. E ele foi para lá para encerrar a carreira e virar técnico de futebol. E eu vendo que ele estava acima da média dos outros, eu ia perguntar, Ferraz, qual a diferença de técnica e tática? Eu não sei. Na prática eu já tinha feito isso, mas eu não sabia. Para explicar. O que eles falam um negócio de fundamento? Porque começou a ser uma novidade. Como hoje tem muitos termos sendo usados por gente que parece que quer recriar a roda, né? E eu fui aprendendo e aplicando. Resultado, eu me consagrei, principalmente tinha muito mais radinho que hoje, o cara no estádio e eu lendo o jogo pra ele. E teve técnico que não entendia nada, que era meu amigo, que ficava com o radinho me ouvindo. E eu ajudava ele também, e ele me ajudava. Eu falava o que ele fazia, dava certo. Essa é a visão, então, do comentarista. Enxergar o jogo, técnico e taticamente, de uma maneira que faça com que o ouvinte entenda o que está acontecendo dentro do campo. Exatamente. Nessa matéria lá do... Ramon, tem tudo na nossa vida. Nós somos homens vividos, experientes. Tem muita coisa que rolou, que são experiências que a gente pode contar com um certo orgulho até. Eu, em 1969, eu fui para Belo Horizonte, sofri muito, Rádio Guarani, Rádio Itatiaia, não sei o quê, e fui parar na Rádio Inconfidência. Na Guarani, levado pelo saudoso Gil Costa, meu amigo de Goiânia, na Itatiaia pelo Vilibaldo Alves, que aliás é de Uberlândia, grande locutor, meu irmãozinho que Deus levou mais cedo, e na Inconfidência pelo Celso Martinelli. O Vilibaldo e o Celso trabalharam comigo em Anápolis. E eu peguei uma escala, Campeonato Mineiro, num sábado, no antigo Independência, Celso Martinelli narrando, eu comentando, João Natal e Armando Mariani, esse foi pra Bahia, tá lá até hoje, de repórter. E o Beraço Ocheia era o técnico do Vila Nova, muito fraco, morreu aqui no Juca Ribeiro, pouco depois, aí na década de 70. Aí o que acontece? Ele perdeu para um jogo Vila Nova e 7 de setembro, o 7 só uma molecada do Atlético e alguns veteranos, o Vila claramente favorito. Esse é o maior prato que eu comi como comentarista esportivo na minha vida, que marcou. Então ele perdeu o ponto esquerda para aquele jogo. O time viu uma maquinazinha, o Vila. Era um bom time mesmo. E o 7 de setembro deitou e rolou no primeiro tempo, dominou o jogo, ganhou de 1-0. Intervalo do jogo, vem pra cá, reportagem e tal, vai lá, plantão, não sei o quê. Sobrou uns 8 minutos para mim. Eu expliquei. A hora que eu estava fechando o comentário, os times voltando para campo, eu disse simplesmente o seguinte, pro torcedor do Vila, presta atenção, o Beraço Ocheia, perdendo, se não me engano, o Raimundinho, ponta esquerda, ele fez as opções totalmente erradas, e ele tá perdendo o jogo, mais do que a garotada do 7 tá ganhando. Ele botou o Osmar, meia esquerda, clássico, lento, tinha vindo do Formiga, é um carioca, pra ponta esquerda, não tem velocidade de jogar ali. Meteu o Piorra, garoto que tá subindo agora, que é um meia, corre muito também. Pra armar, perdeu o lado esquerdo da armação em chegada, perdeu o ataque e perdeu o primeiro tempo. Ele não tem que trocar ninguém. Se alguém falou no ouvido dele, porque ele não viu nada. Alguém viu o jogo que eu tô vendo, falar pra ele é o seguinte, é só pegar o Dias. Eu tava conversando com o Gerson outro dia. Pegar o Dias meio quilo, ponto direito que tem um pé esquerdo, joga pra ponta esquerda. Pega o Paulinho Caicai, que é o meia veloz, cai muito pra direita, fixa de ponta direita, mete o Piorra pra meia direita, ponta de lança, meia ponta direita, traz o Osmar pra meia de armação pra criar o jogo e não empata não, ganha o jogo, que é muito melhor no segundo tempo. Aí o João Natal, consagração total, me chamou, time voltando pra campo, falou Gedeão Camargo, porque tempo eu usava Gedeão Camargo, meu primeiro nome, Gedeão Camargo. O Beraço Ocheia chamou o jogador do Vila tudo ali, ele tava te ouvindo no radinho. Eu falei, se ele fizer o que eu falei, ele ganha o jogo. Não tem meio termo. Não é empatar, ele ganha. E ele fez do meu jeito e ganhou de 2-1, bola na trave, podia ser 3 ou 4. Consagração total. Eu sempre gostei de fazer isso.
Importante também, Gideon, é essa visão, né? O que o jogador representa dentro do campo, o que ele faz dentro do campo. Tem muito técnico que não sabe sequer observar o que o jogador pode dar para ele. E escala mal. E às vezes metem-se. Tem colegas meus que metem o pau no jogador que está mal escalado em função errada, onde ele não pode render. Exatamente. Bem, ouvintes, vamos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa conversa aqui com o jornalista, radialista, advogado Camargo Neto, que nos brinda com informações importantes sobre a vida do radialista e do comentarista esportivo. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, retornamos com a nossa conversa aqui com o Camargo Neto. Vamos falar um pouco, Camargo. Você acompanhou aí o Campeonato Mineiro recentemente disputado e que terminou com o Atlético Mineiro campeão, e a participação do Uberlândia Sport, que classificou-se para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D de 2018. Então eu queria que você nos falasse um pouco sobre o Uberlândia Sport atual, nos desse aí algumas referências de necessidade de organização do clube e da própria equipe, né, para que eles tenham êxito lá na disputa do campeonato, não só do Campeonato Mineiro do ano que vem, como também da Série D do Campeonato Brasileiro de 2018. Olha, Ramon, tudo que é bom, a gente tem que aplaudir. Agora, eu, por natureza, eu sou um crítico. Mas eu sou um crítico na melhor das boas intenções. Eu, graças a Deus, eu tenho um título de cidadão no horário de Uberlândia e sou muito crítico que dão uma revelia. Eu passei 2 anos e meio para ver se recebia ou não, e o saudoso professor Lucino Pinheiro me convenceu a receber. Falei, não, você merece. Mas principalmente pelo meu trabalho como comentarista esportivo, como jornalista, como radialista aqui. Eu acho que a gente tem que ser cidadão. Então o Uberlândia Esporte Clube, para mim, ele tem um potencial enorme, talvez o maior potencial de Minas Gerais, porque ele está na cidade de Uberlândia, com a estrutura que Uberlândia tem, com a população que Uberlândia tem, direta e indireta, que tem a próxima, cidades próximas. Cidades dependentes, aqui é a cidade polo, né? Claro. Cidades que dependem de Uberlândia. E tem um estádio para 55 mil pessoas. Então o Uberlândia não pode ser esse time de verão. Eu considero uma vergonha. É um absurdo. Mas isso não acontece pelo próprio calendário que a Federação Mineira impõe aos times, Camargo? Formam-se um time de dezembro até final de abril e depois manda os jogadores embora? Não concordo não. Nunca concordei com isso. E eu sei que tem muito diretor do Uberlândia e de outros clubes que ficam bravos comigo por isso. Que é muito mais fácil eu ficar numa zona de conforto. A federação, a madrasta, não nos dá o calendário. Pobre de nós, coitado de nós. Para com isso. Eu entendo o dever do líder é manter a sua liderança. Então, se você é líder, você tem que exercer. Você não pode só esperando que caia do céu. O Uberlândia Esporte, com todo esse potencial, eu conheço o Uberlândia desde 1965. Eu vim transmitir um jogo, se não me engano, do Ipiranga com o Uberlândia, Ipiranga de Anápolis, não existe mais. Um amistoso, e conheci minha esposa. E estava escrito nas estrelas, segundo a TT Espíndola, que eu tinha que vir para Uberlândia. Eu vim, há 39 anos atrás. Então, como eu conhecia, eu já cheguei aqui com uma bandeira levantada. Uberlândia era, naquele tempo, acho que menos de 200 mil habitantes, 180 mais ou menos, 78. Por aí, 200 no máximo. Com os meus colegas aqui, digamos, mais antigos aqui, porque nasceram aqui ou estavam aqui antes, contra mim. Falei, vamos lá. Eu estou defendendo o que eu entendo correto, que a cidade de Uberlândia precisava ter um outro time de futebol profissional, não o segundo, mas um outro para concorrer com o Uberlândia. Porque enquanto esse levasse 10 anos bem administrado e o Uberlândia mal administrado para começar a passar o Uberlândia, ele não passaria. O Uberlândia tem história, tem raiz, tem tradição, tem torcida. Então iria provocar o Uberlândia a reagir. O 15 de novembro colocou essa tese minha na prática com o pessoal da UF, modéstia à parte foi influência minha, e eu ajudei bastante 15 para ver se ele firmava mais. Não contra o Uberlândia, a favor do Uberlândia. O 15 de novembro veio o Uberlândia, nunca aceitou fazer amistoso com ele na antiga segunda e o Uberlândia na primeira divisão. O Uberlândia foi para a Copa CBF sem planejamento, embalou e virou campeão por causa da existência do 15. Só jogou com o 15 para valer na primeira divisão, 2 jogos e o 15 está invicto com o Uberlândia. Ganhou uma, empatou a outra, o Uberlândia não jogou mais com ele porque ele caiu. Se o 15 continua, o Uberlândia hoje já seria campeão mineiro no mínimo. E não tem calendário. Poxa,
Eu já falei com vários presidentes do Uberlândia, diretores do Uberlândia, inclusive os atuais. Não fique aqui na paróquia chorando. O bispo não está nem sabendo lá na sede da diocese. Seria a federação em Belo Horizonte. É claro que o presidente da federação vai ser atleticano, cruzeirense, variou americano, na pior das hipóteses, vilanovense. E não sai daí. Então cabe o quê? Sai daqui, vai atrás de outros clubes do interior, organiza. Eu venho trabalhando com o Castelar Neto, desde que ele foi eleito, para voltar à Taça Minas Gerais, convencendo Atlético, Cruzeiro e América a botar os times B dele. Que tem que ter pelo menos 4 da série do modo 1 para disputar, para ter acesso à Taça Brasil, Copa Brasil ou Série D. Se entre os 4, os 3 mais o Uberlândia já são 4. Ninguém do Uberlândia, nem do Uberaba, nem da Caldense, nem do Democrata de Valadares, nem do Tupi, se organizou ou foi lá trabalhar a cabeça do Atlético, Cruzeiro e América, junto com o presidente da federação, para ter Taça Minas Gerais. Se tem para ocupar com 8, 10 times, 3 meses e meio do ano, o calendário está razoavelmente suprido. Agora fica todo mundo aqui, até no rádio, alguns colegas meus aí, essa federação... Não, esses caras aqui do interior que não vão atrás só sabem chorar. No caso, Camargo, de uma regionalização de um campeonato mineiro ou mesmo dessa Taça Minas, que facilitaria, aí pelo menos regionalizando, os clubes se locomoverem melhor, um gasto menor. Eu na época, propus ao Dr. Paulo Schettino, enquanto ele era presidente, que tivesse uma iniciativa dessas. Mas eu, dentro das oportunidades que eu tive lá de conversar com ele, não fui muito convincente, né, em fazê-lo tomar essa iniciativa. Ou ele não tinha muito interesse. Também, eu acho que falta um pouco de interesse. O Paulo Schettino, falar em inglês, né? Os caras ainda falam esse negócio errado também. É um gentleman, né? Tem gente que fala gentleman errado. Mas deixa pra lá. Então o que acontece? Eu sempre fui amigo do Elmer Guilherme desde garotos, na Barroca, em Belo Horizonte. Eu não sabia que o pai dele ia ser presidente da federação, e muito menos ele depois. Ele sempre convidava a mim, o Geraldo Magela, jornalista e técnico de futebol, Juiz de Fora, cara de Poços de Caldas, para ir lá na federação trocar ideia. Eu sugeri para ele muita coisa e fui pensando ideias. Aí eu cheguei, digamos, há uns 8 anos atrás, a um formato que é o seguinte. Eu falei isso muito com o Everton Magalhães, com o Guto Braga. Eles não quiseram. Começa aqui. Não, isso aí não funciona. Funciona é o que não funciona atualmente. Não dá. Falei, olha, não adianta essa regionalização só. Porque fica aquele negócio do primo rico, os de Belo Horizonte, com os primos pobres do interior. É altamente desmotivante. Todo mundo que pode pelo menos ter a mínima possibilidade de querer, de buscar ser campeão de alguma coisa. Então o que eu fiz? De muitos anos pensando. E sugeri, inclusive, pro presidente anterior. Era o Paulo Schettino mesmo. Paulo Schettino. Paulo Schettino. Anterior ao Castelar, Paulo Schettino. Paulo Schettino, o diretor de... Tô esquecendo. Muito gentil, aliás. Falei, gente, vamos mudar. Sai negócio de primeira, segunda divisão, terceira divisão. Vamos acabar com isso em Minas? Vamos dar um passo à frente? Fiz por escrito. Pediram. Passei por e-mail. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer campeonatos regionais em Minas. Se começa com 3, mas pode evoluir para 4, para 5, vai aperfeiçoando com os times do interior, a partir do Vila Nova. E aí, você separa os times mineiros da Série A, B, hoje seria da C também, que tem calendário até o ano inteiro, e botam para disputar aqui, digamos, 4 campeonatos, 5 do interior. Os times daqui, tudo, um vai ser campeão. Pode disputar 3,5, 4 meses de campeonato, 1 mês, 2 meses de preparação, um semestre. Pega depois, conversa entre eles se reforça com os principais jogadores dos ex-adversários para disputar um super campeonato mineiro com os times da Série A, B e agora C. Seriam 6. Digamos, 10 times, mais 4. 8 times, mais 2. Nem que faça um torneio entre os campeões daqui para chegar lá, tá certo? Sempre com a possibilidade desses disputando o super campeonato, chegar na Série D, que é a porta de entrada da CBF, e os demais sempre ter a chance de pelo menos ser campeão da sua região. Mas campeão, não querem. Jogar com objetivo, né? Não querem. Não é meramente participar de um campeonato. É poder ser campeão. Não querem. Nunca se esforçaram. Deve ter pensado, esse Camargo Neto é um mala, né? Tá conversando fiado. Tá bom.
Mas isso, Camargo, aí vem uma pergunta assim, questão econômica da coisa, né? Os times têm muito apoio, a torcida não comparece, não tem renda, né? O patrocínio nem sempre principalmente aqui em Uberlândia, que tem grandes empreendedores aí e os patrocínios não chegam, né? Eu tô falando do período que eu acompanhei aqui o Uberlândia Esporte mais de perto, pude ver isso acontecendo. Então, manter o jogador ficaria muito difícil num período de, vamos dizer, sem disputa, sem público, ou mesmo motivar a torcida para ir lá acompanhar os jogos. E outra coisa, né, que falta muito, na minha opinião, seria investir nas categorias de base, formar o seu atleta, formar o seu jogador, trazer aí como clube formador, lá no futuro, quem sabe um craque a ser vendido, que possa reverter isso em bônus, né, para o clube formador aqui na nossa cidade, a participação efetiva do Uberlândia Esporte nas categorias de base promovidas pela Liga Uberlandense, ou mesmo no Campeonato Amador, como era antes. Logo que eu cheguei aqui, em 86, o Uberlândia ainda disputava o Campeonato Amador. Tinha um time não me lembro se eram profissionais ou não, ou eram das categorias de base, que já tinham passado da idade, que disputavam o Campeonato Amador, né? Então, isso, na minha visão, teria que partir da Federação Mineira, né? As ideias têm que ser levadas a ele para que eles chamem os clubes e busquem fazer com que isso aconteça. O que você pensa disso? Eu entendo que a federação pode até trabalhar para incentivar, para orientar, para assessorar. Agora, cada um tem que viver a sua realidade. Por exemplo, eu sugeri para o Guto Braga, a realidade do Uberlândia Esporte Clube tem nada a ver com a realidade do 13 de maio de Frutal, se você quiser voltar amanhã, ou do Iturama. É muito diferente. Mas o seguinte, o Uberlândia tem uma estrutura boa, uma renda própria, que dá, por exemplo, para gastar 50, 60 mil reais por mês, ano inteiro. Falei, Guto, pega a garotada que surge aqui no Amador, já que não pode fazer divisões de base, põe os meninos para jogar sub-13, sub-15, sub-17, mas pega a partir de 18 anos, 19, garotos do Uberlândia e de outros, contrata, dando salário mínimo apoio, com a comissão técnica barata, local, competente, para ir trabalhando, porque você tendo eles como profissionais, que a partir de 16 anos pode, aquele que for o Vinícius Júnior, que está surgindo no Flamengo, pode surgir aqui, o Neymar pode surgir aqui, você vai pegar 1, 2 ou 3 e vai fazer um aditivo de contrato, alongando o contrato e pagando mais para ele. Para quê? Para segurar uma multa rescisória que um clube maior vai levar. Ele falou, não, calma, o Uberlândia não pode fazer isso não, etc. Eu falei, então fazer o quê? Para mim o caminho é esse. Eu também acho que o caminho é esse. Bem, Camargo, nosso tempo, infelizmente, passou muito rápido, né? São quase 40 minutos aqui, nós temos apenas 30, mas eu fico muito grato de você ter vindo aqui e trazido essas informações para nós, falar da sua carreira. Nós não exploramos muito ela, que tinha que passar por Belo Horizonte para chegar em Uberlândia, nós pulamos numa fase aí, mas fico muito grato a você por ter vindo aqui, viu? Trazer essas informações, a sua opinião sobre o Uberlândia Esporte, né? Numa próxima oportunidade, nós vamos ampliar aí a nossa conversa, falando sobre o Campeonato Amador da cidade, a Liga Uberlandense de Futebol, o que nós temos de perspectiva de crescimento do futuro. Mas fica aqui o meu agradecimento, muito obrigado e fico muito grato mesmo de você ter vindo aqui e atendido o meu convite. O prazer é meu, eu só lamento que o tempo é pouco. Muito obrigado, viu, Camargo? Um abraço a todos os ouvintes e até a semana que vem com mais uma entrevista para vocês. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.